Quinta-feira começa quente no Gigante da Colina. Situação do treinador Fernando Diniz no Vasco da Gama é o assunto principal. Fernando Diniz com a guilhotina no pescoço, um clima horroroso no Gigante da Colina, muita expectativa para a reapresentação do Gigante da Colina amanhã no CT Moacir Barbosa. O seguinte, ontem a gente passou uma informação sobre a possibilidade do Renato Gaúcho simplesmente assumir a equipe vascaína. A gente vai atualizar esse status e a gente vai ter mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, com toda a certeza. A situação mudou muito. O Diniz, que negociava a extensão de vínculo até o final de 2027, muda também a situação ali de contratações que o Diniz teria pedido. Enfim, o clima está tenso aí no Vasco da Gama. O Vasco que vai muito desfalcado aí para esse jogo contra a equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Pessoal, peço a você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal e vir a fazer parte da nossa família. Meu amigo, o assunto não pode ser outro. Queda de rendimento do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro a um mês da partida decisiva da Copa do Brasil frente à equipe do Fluminense. O clima no vestiário é muito ruim, no dia a dia é muito ruim. O Diniz, ele bateu de frente com as principais lideranças aí do Vasco da Gama. Vegetti, Coutinho, Hugo Moura, alguns jogadores que estão totalmente insatisfeitos com a procedência do Fernando Diniz dentro e fora de campo. Dentro de campo, um esquema que coloca exposto determinados jogadores que não possuem qualidade de fazer, e fora de campo, entrevistas bizarras do Fernando Diniz expondo jogadores, dando indireta para atletas e cobranças excessivas dentro do vestiário. A situação é a seguinte: o Vasco não está jogando nada. Deram 2 dias de folga os jogadores hoje estão tendo folga. A grande expectativa é para a gente ver amanhã como vai ser essa reapresentação no CT Moacir Barbosa, tá? Porque vai ser um clima muito tenso para esse treinamento do Fernando Diniz. E assim como o Fernando Diniz está perdidinho da Silva, o presidente do Vasco, Pedro Paulo, também está sofrendo muitas, mas muitas aí pressões para que haja uma mudança no comando técnico do Vasco da Gama. Há muitos conselheiros que entendem que verdadeiramente o Vasco da Gama fez um investimento muito pesado para não cair e o time não tem rendido aquilo que deveria render com o Fernando Diniz. Perfeito? A situação aí também incomoda muito, é a situação do Felipe no departamento de futebol.
porque não está sabendo gerir. A gente tomou conhecimento do seguinte, que a situação da contratação do Matheus França, que não é posto para poder jogar, tá? E a situação do Matheus França, tá? Thiago Mendes e Matheus França foram pedidos do Felipe Maestro, tá? Ele pediu a contratação aí desses dois jogadores. Deve ser por isso que o Fernando Diniz é obrigado a escalar esses jogadores, deixando aí de lado aí outros jogadores oriundos da base do Vasco da Gama. Eu já falei que tinha que dar preferência para a base do Vasco, como o Leandrinho, o próprio Paulinho de Paulo, que não é da base do Vasco, mas deveria receber uma oportunidade. Enfim, e essa situação aí de Renato Gaúcho no Vasco. Renato Gaúcho no Vasco da Gama é questão de tempo. De tempo. O trabalho do Fernando Diniz, acredite se quiser, ele tem prazo de validade no Vasco da Gama, porque a situação é a seguinte: esse resultado do Vasco não vindo em Porto Alegre contra o Grêmio, depois contra o Bahia, vai ficar insustentável. Insustentável, tá? O nome do Renato Gaúcho, falei ontem, acredite se quiser, já está na mesa, já está aí em stand-by para ser colocado em pauta no momento propício. E a situação é a seguinte: eu vou dizer, eu vejo com bons olhos essa mudança. Não dá aqui para ficar romantizando mais o Felipe Coutinho, Vegetti, outros jogadores, mas também o Fernando Diniz potencializa o fracasso de determinados jogadores aí. Potencializa. Porque, olha, até o Ryan está se queimando aí. Porque esse esquema dele aí, a bola não chega para o Ryan. Então, a gente está informando. O trabalho do Fernando Diniz está com prazo de validade no Vasco. O nome do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, segue aí em pauta, firme e forte, e a gente vai ter novidades dentro de breve, porque um choque de gestão tem que ser feito e os resultados, os próximos resultados perfeitos contra a equipe do Grêmio, contra o Bahia, fora de São Januário, serão preponderantes. O Fernando Diniz não vai aguentar essa pressão de 5 derrotas. E hoje eu tomei conhecimento aqui, tá? Que ele vai colocar o Tietê de lateral direito para poder jogar no jogo aí contra a equipe do Grêmio. Porque o Uruguai joga contra a equipe dos Estados Unidos. O Puma não chega a tempo, o PH está na seleção, e isso aí vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então, estou passando aqui para vocês o que eu falei ontem, que o nome do Renato Gaúcho está em pauta, e mudanças vão acontecer no departamento de futebol. Quem viver, verá. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!